Bom dia! Consumidores de todo o Brasil vão ter que ir à justiça para receber valores cobrados indevidamente nas contas de energia elétrica. O Tribunal de Contas da União afirmou que as distribuidoras de energia não são obrigadas a fazer essa devolução voluntariamente. Os valores somam 7 bilhões de reais. E o Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito do consumidor. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar mandando as suas perguntas pelo twitter.com/apatendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a Maria Elisa Novaes, gerente jurídica do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Maria Elisa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E os ministros do Tribunal de Contas da União negaram a devolução de cerca de 7 bilhões de reais cobrados indevidamente nas contas de energia elétrica. Órgãos que representam os consumidores vão recorrer. O processo estava em trâmite no Tribunal de Contas da União desde 2007. Os valores, que somam 7 bilhões de reais, foram cobrados indevidamente nas contas de luz, devido a um erro no cálculo dos reajustes das tarifas de energia elétrica, que aconteceu entre 2002 e 2009, ou seja, por 7 anos. Em 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e as distribuidoras de energia assinaram um aditivo contratual corrigindo o equívoco, mas os recursos cobrados a mais do consumidor não foram devolvidos. A alegação do tribunal foi que a devolução do dinheiro por parte das empresas geraria insegurança jurídica. Os ministros do TCU afirmaram que não é competência do órgão obrigar as distribuidoras de energia a devolver esse valor. Desta forma, caberá ao consumidor requerê-lo à justiça. A ANEEL terá ainda que informar a todo consumidor que quiser a metodologia de cálculo do reajuste e publicá-la na página oficial da internet. Órgãos de proteção e defesa do consumidor vão recorrer até o final da semana. Nós já temos perguntas aqui sobre defesa do consumidor. Maria Elisa, vou começar com uma pergunta do Erildes Caiá. Ele adquiriu um purificador de água da Electrolux e a assistência técnica autorizada não instalou direito e na madrugada a mangueira soltou, alagando a casa dele. Ele perdeu todo o piso de madeira da sala e dos quartos, além de outros danos. Ele teve até que aguentar as reclamações de moradores, porque eles ficaram 3 dias sem elevador de serviço. Ele pergunta, a Electrolux é corresponsável por sua assistência técnica? Ela tem que ressarcir o prejuízo ou é a assistência técnica que tem que ficar com esse prejuízo? Tanto faz. Realmente a Electrolux é corresponsável, ela precisa ressarcir esse prejuízo, inclusive não só da instalação, que é uma obrigação da Electrolux, se ela passa para um terceiro, ela responde por esse terceiro, mas também por todos os prejuízos causados ao consumidor pelo acidente do consumo. Não só ao consumidor, mas também se tiver algum dano que extrapole o próprio consumidor, vá para o vizinho, alguma coisa, tudo deve ser ressarcido para o consumidor. Tá certo. Tem mais pergunta agora do Claudio Bezerra. Ele tem um empréstimo consignado em folha no banco, onde ele tem conta corrente. Porém, quando o valor não é descontado em folha, o valor é descontado da conta sem autorização dele. Isso é correto? É preciso que ele leia o contrato. Geralmente, nesses contratos, existe essa cláusula. Se não houver recursos suficientes na folha no holerite, na folha de pagamento, no contra-cheque, pode ser retirado da conta da pessoa. O detalhe é quando ocorrem alguns problemas relativos à mudança, por exemplo, de banco que fica com a folha de pagamento de uma determinada empresa, de um determinado órgão público. E aí fica muito tempo sem debitar do salário da pessoa e de uma vez debita da conta. Aí é um grande problema porque é abusivo, porque é excessivo em relação ao consumidor. Mas se não tem débito da folha de pagamento, o contrato é para debitar da folha de pagamento. Do contra-cheque. Não foi possível por falta de recursos, existe uma cláusula que, no limite daquela prestação, pode até
debitar da própria conta. De qualquer jeito tem que estar em contrato, né, Maria Tem que Elisa? estar em contrato. Tá legal. Ricardo Monteiro, ele dá um bom dia pra gente e ele fala que tem uma dúvida que é ajuda. Ele tem um financiamento de carro pessoa física com o banco e passou a dever para o mesmo banco, só que na conta jurídica. O banco ele pode tomar o carro ou não liberar os documentos quando ele for quitar o carro? Não, não pode. São duas contas diferentes, são pessoas diferentes, são personalidades jurídicas diferentes. Então, da conta pessoa física que está vinculada ao carro, o banco ele deve tomar iniciativas, inclusive judiciais, dentro da lei, para recuperar esse valor e, se não for o caso, recuperar o veículo. Mas não pode prejudicar a conta jurídica do consumidor. E tem uma pergunta agora do Márcio Jimenez. Ele foi sorteado por um consórcio de uma moto e cobraram uma taxa de R$230 dele, chamado de Anadoc SNG. Segundo o que está escrito para que possa estar apto à contemplação. Ele tem que pagar essa taxa e ele diz até que já pagou, mas ele teria que ter pago essa taxa para receber essa moto que ele ganhou em consórcio? Em consórcio existem taxas específicas. É a taxa administrativa que deve estar prevista no contrato, seguros e a própria parcela do consórcio. Além disso, pode ser considerado abusivo. Então, o consumidor não precisa pagar, inclusive se não tiver essa previsão contratual, nem explicando o que é uma taxa Anadoc, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas as taxas permitidas são taxas administrativas, seguro e a própria parcela. Passou disso, o consumidor não deve pagar. Pagou, peça de volta. E se for cobrança indevida, ou por não estar previsto em contrato, porque não está previsto em lei, pode ser devolvido em dobro. Essas taxas que você comentou que são permitidas, elas estão previstas em contrato também? Elas precisam estar previstas em contrato. Tudo que o consumidor paga sempre tem que estar previsto em contrato. Se não está previsto em contrato, não pode cobrar. Então é só dar uma olhadinha lá para ver se essa taxa estava prevista. E mesmo assim, se não for relacionada a taxa administrativa, que geralmente é paga junto com a parcela, pode ser considerada abusiva e o consumidor pode pedir a devolução. Tem a pergunta do Marcos, ele diz que na maioria das propagandas ele vê vantagens em letras enormes e as desvantagens com letras 100 vezes menor durante poucos segundos, aquelas várias linhas, né, que a gente sempre vê nas propagandas. É impossível de se ler. Isso não é propaganda enganosa ou abusiva, Maria Elisa? Pode ser considerado. Existe um órgão que chama CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade. Ele não é um órgão público, ele é um órgão que é organizado pelas próprias agências publicitárias, empresas interessadas em publicidade. Ele geralmente, administrativamente, é que breca esse tipo de publicidade enganosa. Claro que se pode ir à justiça pedir pela publicidade enganosa, mas de fato o IDEC também considera essa discrepância de informação um prejuízo ao consumidor e pode induzir o consumidor em erro. Então, pode ser considerada uma propaganda enganosa, sim. Nós continuamos falando sobre direito do consumidor e agora vamos a uma informação para conferir se é mito ou verdade. Para encerrar uma conta bancária, é só retirar todo o dinheiro da conta e aguardar. Mito ou verdade, Maria Elisa? Mito. Precisa encerrar a conta propriamente. Vai à instituição financeira, à agência bancária, peça o encerramento por escrito. A instituição financeira tem que dar um termo de encerramento dizendo quanto que ele tem que indicar se existem cheques para compensar, tem que devolver o talão de cheque que tiver incompleto, tem que avisar se tiver algum débito para acontecer, um débito automático, precisar retirar. Tudo isso vem escrito num termo, todas as condições, encerramento em 30 dias, cobrança proporcional da tarifa, se houver alguma tarifa cobrada como pacote, alguma coisa nesse sentido, assinado pelo banco, assinado pelo consumidor e ele leva essa documentação. Então, não tire a conta do banco se você quer, o dinheiro do banco, se você quer simplesmente encerrar a conta. Vá à agência e formalize esse encerramento. E esse encerramento depois ele tem que ser confirmado por uma correspondência recebida em casa, né? Sim. Porque aí depois de você declarar que você está ciente de todos aqueles termos, eles ainda vão conferir tudo isso, débitos automáticos. Depois de cheques. 30 dias ainda recebe uma carta em casa dizendo, olha, a partir desta data está encerrada a sua conta.
Então, é preciso o consumidor tomar esses cuidados, porque senão ele pode ter cobranças, cobranças indevidas que sejam, mas serão realizadas e um problema dali 6 meses, 1 ano para resolver. Aquelas taxas pequenininhas vão acumulando e aí você fica em débito ainda no cheque especial pagando juros. Sim, isso né, é um Maria grande problema. Então, o consumidor precisa prestar atenção no encerramento de conta. Maria Elisa, nós temos mais perguntas. A Lúcia, ainda sobre assunto de conta bancária, ela pergunta se ela pode ter uma conta bancária sem pagar tarifa. Pode. É a chamada conta com serviços essenciais. São serviços mínimos para a movimentação da conta. Você tem direito a cartão de débito, você tem direito a uma segunda via de cartão de débito, a talão de cheque com 10 folhas, se você reunir condições para isso. Tem também direito a extratos, 2 extratos por mês, 4 saques por mês, transferências, 2 dentro da mesma instituição, consulta livre à internet. Então, se a pessoa se programar, se planejar direitinho para realizar 4 saques por mês, se tiver 2 transferências, pode ser bastante vantajoso e dá para manter uma conta no banco sem pagar nada. E Maria Elisa, tem mais uma pergunta ainda sobre bancos. A Paula diz que estão cobrando na conta bancária dela por um cartão de crédito que ela não contratou. Como que ela pede esse dinheiro de volta? Ela deve ligar, como se for um cartão próprio da própria instituição financeira, que tem a bandeira do cartão, mais o emissor é a própria instituição financeira, ela pode ligar no saque da instituição financeira e pedir o cancelamento. O cancelamento é uma das opções que tem que estar no menu inicial. A devolução do dinheiro, ela também pode pedir, de preferência, faça tudo por escrito. Peça o dinheiro, a devolução em dobro por escrito, faça esse protocolo, um número de protocolo geralmente é fornecido no saque, se você entregar isso na agência, eles também podem te dar uma via protocolada e isso formaliza uma reclamação, ela tem que ser atendida, ou seja, a devolução deve acontecer em 5 dias. E tem agora uma pergunta do Jefferson Ferreira de Souza. Ele gostaria de saber qual o direito que ele tem ao fazer uma compra pela internet e se ele pode confiar vendo uma emissora fazendo propaganda direto pela televisão. Desculpa, como... A primeira pergunta dele é quais direitos que ele tem a fazer uma compra pela internet. Okay. E a segunda pergunta é se ele pode confiar assistindo a uma emissora fazendo uma propaganda direto pela TV. Se ele pode confiar, enfim, nessas propagandas que são feitas diretamente em um programa de TV. Esse tipo de propaganda, vou começar pela segunda, até chamam de merchandising. Não faz nenhuma diferença essa propaganda de uma publicidade feita no que se chama de comercial, no intervalo de um programa. Quanto à confiança que o consumidor deve ter no produto, não deve necessariamente, a intenção é que venha exatamente pela oferta que o programa está fazendo, mas o consumidor não deve ter essa confiança necessariamente no produto simplesmente porque ele está sendo apresentado dentro de um programa e não no seu intervalo chamado comercial. A primeira pergunta em questão dos direitos que o consumidor tem na internet. Direito à informação. Todas as cobranças, o preço do produto, o preço anunciado, ele deve ser exatamente o cobrado no cartão, no débito automático. Informações sobre a qualidade do produto, a quantidade, as características, o preço, tem que estar tudo no site. Tem direito à segurança da transação. Então, procure sites que têm aquele HTTPS, que é o que indica a segurança. Não faça compras em que não tem esse ambiente seguro, ele tem direito a essa segurança. Ele tem direito a receber na data combinada, ele faz a compra pela internet, vai receber em 3 dias, vai receber em 4, tem que receber na data combinada. O adequado, inclusive, seria indicar o horário que vai receber, porque em São Paulo, especificamente, em São Paulo, especificamente, em outras cidades, já estados, tem uma lei específica que determina pelo menos o período da entrega. Manhã. Mas precisa ficar claro que a maioria dos sites ainda não cumpre. Já foram multados por isso, já foram fiscalizados, mas insistem em não cumprir. Mas o período, se 3 dias, 4 dias, tem que ser dentro desse período, ele tem esse direito. Tem direito à troca se tiver defeito, tem direito à troca simplesmente porque não teve contato com o produto, então é o arrependimento, não precisa nem de defeito. Então tem todos esses direitos, informação,
troca mesmo sem defeito no período de 7 dias, troca com defeito no período da garantia legal, pelo menos 90 dias, se produto durável, 30 se produto não durável, tem direito a um ambiente seguro. Pelo menos isso ele tem direito. É importante saber de tudo isso, principalmente nessa época do ano, quando o número de compras aumenta, né, Com certeza. Faça a sua compra antes para não ter problema. Quanto mais antecipado for, menos problema o consumidor terá. Pois é, e essa é uma das grandes preocupações das pessoas agora no fim do ano, são as compras de Natal. Nós vamos às ruas de São Paulo para conferir uma dúvida sobre esse assunto. Eu comprei um presente de Natal e ele chegou fora do prazo. Eu posso cancelar? Sim, pode. A empresa descumpriu o contrato, porque ela não entregou na data combinada. Isso é um contrato. Você faz a sua parte, eu faço a minha. A parte que você não faz me dá o direito de cancelar. Cancelar, ter todo o dinheiro de volta com restituição de correção monetária se demorar muito tempo para ressarcir esse dinheiro. Mesmo porque nessa época de Natal você compra com uma data específica, pensando em entregar para alguém no Natal, chega depois não adianta mais, Com né, certeza, as Maria-Elisa? empresas têm que estar preparadas para essa logística de atender nesse período de Natal que aumenta a compra, elas têm um lucro pelo período de Natal, então elas têm que estar preparadas para atender o pedido do consumidor. Legal. Nós voltamos daqui a pouco com mais perguntas e respostas sobre direito do consumidor. Continue enviando as suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é direito do consumidor. Quem está tirando suas dúvidas é a gerente jurídica do IDEC, Maria-Elisa Novaes. Maria-Elisa, estão chegando muitas perguntas aqui para a gente. Uma delas é do Geraldo dos Santos. Ele pergunta, é normal alguns comerciantes cobrarem a mais quando é pago, a compra é paga com cartão de crédito? Em várias ocasiões, sim, mas isso está errado. Compra com cartão de crédito, se não parcelada, é considerado meio de pagamento à vista. É meio de pagamento disponível do consumidor e ele deve ter o mesmo preço que seria com dinheiro, com cheque. Não sendo parcelado, não pode comprar, não pode cobrar a mais porque usa cartão de crédito ou débito. A justificativa é de que eles têm que pagar algumas taxas e por isso não dá para dar o desconto que eles dariam se o pagamento fosse feito no débito ou no dinheiro. Tá Isso errado. compõe o preço, porque taxa é a mesma coisa que aluguel, é a mesma coisa que funcionário, faz parte do negócio. Então, é o risco do negócio, faz parte da atividade empreendida, ele tem mais consumidores por disponibilizar o meio de pagamento cartão de crédito, cartão de débito, porque isso vem se difundindo. Então, ele tem lucro por isso, isso é próprio da atividade, isso tem que compor o preço. Igual para todo mundo, seja pelo pagamento em dinheiro, pelo pagamento em cheque, precisa ser igual para todo mundo, porque são custos próprios que compõem o preço. Isso não pode ser pago separado, porque seria um pagamento em duplicidade, porque conta dessa forma, como custo para compor o preço, e também especificamente para aquele consumidor que usa o meio magnético. Então, é um pagamento em duplicidade, acaba sendo isso, e o consumidor também paga as suas tarifas para sustentar todo o mecanismo de cartão de crédito. Assim como o comerciante paga, o consumidor também paga anuidade, paga outras tarifas. Então, ele não pode ser sobrecarregado somente ele para o funcionamento todo do mercado de cartão de crédito. E o que dá para fazer na hora, Maria-Elisa? Não compra ou dá para fazer alguma coisa para conseguir aquele desconto total? Na hora, o ideal seria não comprar, mas é muito difícil para o consumidor, às vezes ele só tem essa opção, só tem aquele lugar que está vendendo. Eu compraria e reclamaria depois, denunciaria no PROCON, do meu estado, do meu município, para que houvesse posteriormente uma fiscalização, uma instituição de uma reclamação e que esse valor me fosse devolvido. Então, há a possibilidade da devolução, então, Sim, desse valor há a pago a mais. possibilidade, com certeza. Tá legal. Tem mais pergunta do Luciano José. Ele comprou um sofá na loja Casas Bahia em julho desse ano e esse sofá apresentou defeitos. Apenas agora ele constatou. E ele entrou em contato com a loja e informaram que a garantia já expirou, era de apenas 3 meses. Ele quer saber se isso é real. Como pode que um bem que é para ser durável já apresentar problema, não custa barato e tem apenas esse prazo de 3 meses de garantia? A garantia legal é o mínimo estabelecido em lei para qualquer produto. Então, independente do
tempo de vida que o produto, que a gente espera que o produto tenha, a garantia legal é de 30 para produtos não duráveis ou 90 dias para produtos duráveis. Isso é garantia legal. Então tá certo, Geralmente, o consumidor, o fornecedor dá uma garantia contratual. Porém, existem algumas diferenças. Essa ideia de garantia do Código de Defesa do Consumidor é o tempo que o consumidor tem para reclamar do defeito que aparece. Então, assim, ele constata o defeito, ele tem 90 dias para reclamar. A mesma coisa, se for um defeito que ocorreu durante o uso, mas não decorrente do uso, não é o desgaste natural do produto, era um defeito oculto. Era um defeito que não era aparente. Então, daí começa a correr a garantia dele, o tempo dele para reclamar do produto. Então, se realmente o produto falhou, o produto apresentou defeito antes do tempo de vida que a gente espera do produto, há sim 90 dias para o consumidor reclamar e a empresa tem que ressarcir o consumidor, providenciar o conserto inicialmente. Se não consertar, tem que ressarcir o consumidor, tem que dar um produto novo. Então, essa forma de usar a garantia do Código de Defesa do Consumidor, ela é um pouco diferente. Ela é legal, dura 90 dias, mas é a partir de onde constata-se o defeito, de quando se constata o defeito. Então, o Luciano tem direito, sim, de reclamar Pode desse sofá? ter, principalmente se o sofá tem uma expectativa de uso de um período muito maior e não é por conta do desgaste, apresentou um defeito em um período muito menor. Ele pode sim reclamar. Maria Elisa, tem muitas perguntas sobre bancos aqui chegando para a gente. Uma delas da Priscila Ranucci. Ela disse que ofereceram um cartão de crédito, ela aceitou e a primeira fatura veio 7 dias atrasada. Ela tem como contestar esses juros que serão cobrados e qual o procedimento que ela deve fazer? Com certeza, entrar em contato com o saque da administradora de cartão de crédito, do emissor, do banco emissor e pedir o ressarcimento desses juros, porque não é devido pelo consumidor. Quem deveria providenciar essa compra, essa fatura na data certa é a instituição financeira, é a administradora de cartão de crédito, então ela não pode cobrar isso, ele deve pedir a devolução, que provavelmente vem na próxima fatura descontado das compras que ele efetuar. A Rosana, de Mogi das Cruzes, ela diz que o marido dela tem uma dívida em banco há 4 anos e agora ele recebeu um comunicado de que o banco pretende fazer o penhor dos bens. Ele só tem a casa onde eles moram. Mesmo assim, o banco ele pode tomar a casa deles? Não necessariamente. Se for um crédito pessoal, que é a dívida, um crédito direto ao consumidor, não há nenhum vínculo. A única forma que o bem de família, onde a família reside, pode sair a família pode perder esse bem, é quando ele é financiado pela própria instituição financeira, que aí é a garantia desse crédito imobiliário. Mas se não é esse caso, o bem de família, que é a residência da família, não pode ser atingido por cobranças de qualquer outra dívida. Tem um telespectador que não se identificou e mandou a seguinte pergunta. Eu comprei minha casa financiada pela Caixa, faço movimentação mínima da conta corrente e as parcelas são debitadas automaticamente. O gerente não quis retirar a taxa de manutenção da conta. Ele tem esse direito? O gerente pode fazer isso? Ele falou que só retiraria a taxa se ele tivesse uma conta com mais de 10 mil reais. Nossa, é certo você isso? vem da casada. Isso é um absoluto desrespeito ao direito do consumidor. O consumidor tem direito de manter uma conta sem cobrança de tarifas, desde que ele fique dentro daquele conjunto da quantidade do conjunto de serviços essenciais. A conta do próprio financiamento é um débito automático. É permitido em contas com serviços essenciais. Então, esse tipo de manobra do gerente do banco realmente vem da casada, é prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele deve reclamar na instituição financeira, não resolveu no saque da instituição financeira, ir para a ouvidoria, ir para o Banco Central e ir para o PROCON. Tem mais uma pergunta de um telespectador que não se identificou. Ele pergunta, é possível fazer uma negociação de débito antigo direto com o banco sem utilizar empresas intermediárias? Sim. A minha dívida, o meu contrato inicialmente foi com o banco, o meu direito é negociar com o banco. Eu não dependo de empresas intermediárias. Bom, Maria Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Um último assunto que a gente queria destacar, nós mostramos no início do pronto atendimento
um VT que falava sobre o ressarcimento que deveria ser feito a consumidores de cobranças indevidas que foram feitas pela conta de luz. O Tribunal de Contas da União voltou atrás na decisão e negou esse ressarcimento. Qual que é a posição do IDEC, Maria O Elisa? IDEC está muito decepcionado com essa decisão do Tribunal de Contas da União, acompanhou todo o processo, fazendo parte de uma frente de defesa dos consumidores de energia elétrica, entende que não se justifica essa decisão, porque ela contraria, inclusive, um parecer técnico do próprio TCU. Então, já existem ações judiciais, nós vamos estudar a possibilidade, inclusive, também de ingressar com uma demanda e, além disso, nós vamos ainda recorrer ao próprio TCU, porque o acórdão, que eles chamam que é o voto conjunto, está bastante contraditório em alguns pontos de alguns votos de alguns dos ministros. Então, nós vamos pedir esclarecimento sobre isso e, continuando com essa decisão, nós vamos avaliar, sim, a possibilidade de ingressar também com uma demanda na Justiça, principalmente porque já existem outras demandas coletivas, a gente precisa avaliar a necessidade de uma outra demanda, mas esse direito é do consumidor, ele foi prejudicado durante 7 anos, o valor ele é astronômico, quando considerado para o consumidor pode ser pequeno, mas é um direito que o consumidor tem de devolução e que não pode deixar passar em branco. Nós vamos acompanhar. Muito obrigada, Maria Elisa Nomaes. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Um bom dia para você.